Box 52, onde a gente pensa e fala sobre ônibus, mobilidade e transporte. Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio, a viagem número 5, pegando ônibus aqui no Box 52. Eu sou Samuel de Lima e este podcast é também um aprendizado, uma análise e uma pensata sobre o ambiente único e instigante que é o transporte no Brasil, especialmente ônibus, mas não só. Episódio passado foi um pouquinho difícil porque falamos de uma confusão jurídica, regulatória, administrativa da Itapemirim que está em pleno andamento. E de lá para cá houve diversos novos episódios relacionados a essa briga, especialmente entre a arrendatária Itapemirim e a aviação Águia Branca, que entrou judicialmente com vários pedidos, seja no próprio arrendamento do espólio da Itapemirim, das linhas, seja pela impossibilidade da continuidade depois do período da arrendatária atual, que é a aviação Suzantur. E houve uma série de retaliações de lá para cá, da própria Suzantur, né, que opera a marca Aviação Itapemirim. Inclusive o site deles coloca como Nova Itapemirim. Alguns recursos junto à NTT, inclusive seguraram, ou melhor, suspenderam, melhor ainda, revogaram as outorgas de linhas concorrentes da Aviação Itapemirim e Caiçara, arrendadas pela Suzantur, que estavam sendo operadas pela Aviação Águia Branca, de Cariacica, Espírito Santo, e efetivamente suspendeu a prestação de serviços dentro do prazo de 30 dias que a NTT coloca, né, para não dar prejuízo para quem comprou passagem e tudo mais. Obviamente, a Águia Branca reagiu, entrando na justiça e está operando agora sob caráter liminar. Aliás, esse recurso, a outorga pleiteada e obtida pela Águia Branca, ele pode ser, com parecer favorável da NTT, ele pode ser estendido inclusive a outras concorrentes da Itapemirim, da Expresso União, Aviação da Penha, Expresso da Senhora da Penha, que é tudo aglutinado no grupo Comporte da família Constantino, donos da Gol, de uma diversidade de empresas de transporte urbano, rodoviário, né, da Aviação Piracicabana, Aviação Pioneira, agora também operadoras de trens lá com a operação em Belo Horizonte, né, que antes era a CBTU, agora também que venceu a licitação do transporte intercidades, que vai operar trens de média distância entre São Paulo e Campinas. Enfim, muita água vai rolar, mas não é sobre isso que falaremos nesta viagem. Quando esse assunto estiver mais assentado, a gente volta. Por hora, hoje temos um novo destino. E esse destino é de volta aqui em Brasília. E é muito interessante tratar aqui do transporte em Brasília, porque é um local, uma região em que o Distrito Federal, né, engloba o Distrito Federal, o entorno, que é o entorno metropolitano, que são as cidades que ficam de fato, né, ao redor do quadrilátero do Distrito Federal, e que é de fato uma região metropolitana em territórios do estado de Goiás, também de Minas Gerais, embora um pouquinho mais distante. E é notório como o transporte aqui é desorganizado, seja o urbano, seja o semi-urbano, que engloba aí a região metropolitana do entorno, seja o transporte rodoviário, né, urbano, seja o transporte metroviário, operado pelo metrô. Sem pesar palavras, sem ter o medo de parecer exagerado. É catastrófico, infelizmente é catastrófico. A terceira maior cidade do Brasil, considerando o Distrito Federal como um município só, assim como a Constituição coloca, é catastrófico como o transporte é desorganizado. Na organização aqui da pauta dessa viagem, eu fui enumerando
quais os modais apenas no transporte rodoviário, não apenas o transporte urbano de ônibus, e notei como como é uma sucessão de ideias, de boas ideias sendo atiradas na parede para ver se cola alguma. Apenas alguns dados mais empíricos que ainda não consegui consolidar, mas que estão disponíveis em diversas publicações. Mas pelo menos desde 1996 não há uma reorganização considerável das linhas de ônibus. E o transporte por ônibus, ele é o mais utilizado. Cerca de 38,3% da população utiliza o transporte de ônibus. Vejam, uma cidade que em 1996 o Distrito Federal era muito menor do que é hoje. A população mais que dobrou durante esse período. De lá para cá, né? Os dados que eu peguei aqui são da pesquisa distrital por amostra de domicílios de 2021. Está saindo uma nova. Aliás, hoje teve a palestra lá na antiga Codeplan, que hoje é o IP, né, Instituto de Pesquisas Estatísticas aqui do Distrito Federal, mostrando novos dados geográficos da população. Mas vamos pegar o que a gente já tem aqui, inclusive consolidado pelo Gustavo Silveira Tolentino, que é um geógrafo e que fez uma dissertação de mestrado, pela qual eu estou pegando aqui a maioria dos dados. É importante verificar que, pelo menos desde 96, tu não tem reorganização de linhas. A cidade cresceu, a dinâmica de deslocamento continua a mesma, ou seja, grande parte da população, cerca de 42% da população trabalha no plano piloto, isso depois do lockdown, né, em 2021. 42% da população se desloca ao plano piloto. E, apesar da existência da linha de metrô com 2 a mais, né, o ramal Samambaia-Ceilândia, apesar de boa parte do sistema de transporte de ônibus, ou seja, rodoviário, convergir de forma radial ao plano piloto, no marco zero da cidade, na rodoviária do plano piloto, ainda assim, 52,5% da população utiliza carros. A cereja do bolo vem agora. A partir de 1º de março, domingos e feriados terão passe livre, tanto no ônibus quanto no metrô. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma vitória da população. Em primeiro lugar, porque a passagem de qualquer componente do sistema de transporte urbano aqui no Distrito Federal, ele é subsidiado, é pesadamente subsidiado. Salvo engano, cerca de 60% a 70% da passagem é custeada pelo GDF, pelo governo do Distrito Federal. Isso não contribui de forma alguma para reduzir o valor da passagem, porque o valor continua sendo caro. Ele é dividido em cerca de 4 faixas de valor. Então, são valores R$ 2,70 para viagens curtas, R$ 3,80 para deslocamentos entre regiões administrativas, que é como se é chamado o bairro aqui, né? Seria o equivalente a bairro, mas na realidade são cidades, né? São bairros polinucleados, nem sempre conurbados, nem sempre juntos no tecido urbano da cidade. É R$ 3,80 entre uma região administrativa e outra, e R$ 5,50 para as viagens mais longas e também o valor do metrô. O governo ele custeia de fato 69% do total e prometeu que esse valor não será reajustado pelo menos até o fim do ano de 2026. Bom, há uma vitória incontestável aqui, seja pelos movimentos sociais, seja pela própria dinâmica de uso da população desse tipo de transporte, considerando que, novamente, 52,5% da população da terceira maior cidade do Brasil utiliza carro nos seus deslocamentos, seja para o trabalho, lazer, etc. Obviamente, os maiores usuários são justamente as pessoas com a faixa de renda
mais, mais confrangida, né? Menos rica da cidade. Então, não que as pessoas que ganhem bem aqui, e Brasília tem o terceiro maior PIB, por favor, né? Não tem o direito de utilizar. Mas é certamente quem faz o uso, quem é obrigado a fazer o uso do serviço de transporte, e infelizmente ele é pensado especialmente para o mal nesse sentido, é a população que mora nas regiões mais periféricas e que tem um poder aquisitivo menor. Tanto é que esse PDAD, o PEDAD, de 2021, ele faz uma correlação, e o Gustavo Tolentino ele colocou isso na dissertação de mestrado dele. O fluxo populacional radial para a rodoviária do plano piloto ele é muito mais amplo no serviço de transporte público da periferia para o centro, né? Naturalmente, quem ganha mais mora mais perto do centro, naqueles bairros mais ricos, no chamado plano piloto, o aviãozinho, né? Asa Norte-Sul, Lago Sul-Norte, setor Sudoeste, Noroeste, né? Então, ocasionalmente também se coloca aí Guará, outras cidades satélites um pouquinho mais distantes, mas ainda considerado, se não o centro geográfico da cidade, o centro macroeconômico, né, é o centro ainda por uma questão de renda per capita. E, de qualquer forma, o fluxo populacional é muito maior da periferia para o centro, o que é uma constante em todas as cidades do Brasil, né? Todas as nossas cidades, elas, com virtualmente nenhuma exceção, elas têm um centro político e econômico, e aí não importa o tamanho, pode ser uma cidade pequena de interior, pode ser uma cidade maior no centro metropolitano, como Ribeirão Preto, como São José do Rio Preto, ou mesmo capitais de menor tamanho, como Florianópolis, que tem uma conformação geográfica, apesar de ser uma ilha, né, muito parecida aqui com o Distrito Federal, e também grandes cidades, grandes metrópoles, megalópolis, como São Paulo e Rio. Há essa convergência, o fluxo de pessoas, de trabalhadores, invariavelmente para as regiões centrais ou para bairros de grande afluxo econômico. Isso não muda. O que muda é justamente que Brasília, assim como Florianópolis, são duas cidades em que os centros, além do centro cívico-administrativo da cidade ser concentrado em algum lugar, ele tem pequenos centros nos bairros também, né? E aí conforma uma construção polinucleada desses aglomerados urbanos. Aqui em Brasília, configurado nas cidades satélites, Taguatinga, Ceilândia, Vicente Pires, Florianópolis nas praias, Jurerê, as praias do sul, aquelas outras praias do Morro da Cruz. Desculpa, eu não conheço muito Florianópolis, faz quase 2 décadas, aliás, faz mais de 2 décadas que eu não vou lá. Mas a conformação é muito parecida. Inclusive, os gargalos no transporte são muito parecidos nessas duas cidades, embora o tamanho seja díspare, né? Há muito muito de semelhante entre as duas. Bom, nesse ponto, a gente percebe que, apesar do fluxo da população ser radial, o sistema de transporte das linhas que não são atualizadas desde 96, tendo apenas atualizações incrementais, uma linha aqui, acolá de uma localidade que pede, um serviço que muda de lotação, que era prestado pelas vans antigamente, para o ônibus, o serviço interbairros, serviço radial. São ideias que foram construídas, mas elas não prosperam. Então tu tem dentro do sistema de transporte, dentro do sistema circulatório da cidade, especialmente do transporte rodoviário, tem muita coisa, muita boa ideia, muita coisa que não se conversa entre si. Pegamos o metrô, por exemplo. Brasília, ao contrário de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, ou mesmo capitais menores como João Pessoa
ou mesmo como grandes capitais, que não sejam megalópolis, como Recife, como Curitiba, não possui uma tessitura conurbada da mancha urbana. Os bairros, naturalmente, tem bairros conurbados, tem localidades que são juntas umas das outras, mas é muito frequente que haja uma separação por área verde, e às vezes de grande distância, entre um bairro e outro, especialmente nos bairros mais populosos, como a Ceilândia, Gama, que está a 50 quilômetros do centro da cidade, Santa Maria, também, Planaltina, que foi construída a partir de uma cidade que já existia antes mesmo da delimitação do quadrilátero do Distrito Federal. Isso tem uma séria consequência, uma consequência econômica, uma consequência geográfica e sociológica, inclusive, e que priorizou-se o adensamento da população de baixa renda o mais distante possível do centro. Não é à toa que hoje Brasília possui a segunda maior favela do Brasil. E a favela que não é em morro, né, como a mídia costuma retratar nas grandes cidades brasileiras. Rio de Janeiro, Porto Alegre também, periferia nos morros, enfim. É uma mancha urbana nos confins, quase no final do Distrito Federal, e que a população foi empurrada, foi alojada lá na falta de outro lugar, né? E isso faz parte da história do Distrito Federal. A Ceilândia foi construída assim, e hoje é um bairro completamente integrado dentro da estrutura econômica e regulamentada, né, do Distrito Federal. Já não é considerado mais uma favela. Tem saneamento básico, tem ruas asfaltadas, tem escolas, tem saúde pública, naturalmente, dentro das limitações e querelas que a gente já conhece. Mas possui, né? Ao contrário do Sol Nascente, ao contrário do que se chama aqui de 26 de setembro, que é outra favela no Distrito Federal, né? Considerado favela, aqui não sou eu falando, é o IBGE que coloca dessa forma, tá, gente? Mas tudo isso muito distante do centro. E numa distância em que favorece o espraiamento populacional. Então, com a célebre exceção do bairro chamado aqui de cidade de Águas Claras, que foi construído basicamente para financiar o metrô de Brasília, porque era uma área verde, era uma área que não tinha absolutamente nada além de sítio e fazendinhas. Foi construído um bairro ali para que o metrô pudesse se sustentar, seja para financiar a construção do próprio metrô, com o loteamento da antiga área verde, seja como uma forma de manutenção depois do próprio serviço, para ter motivo, para ter adensamento suficiente para financiar um serviço de alta capacidade como o metrô. E aliás, se a gente considerar toda a cidade, é muito difícil que haja outras regiões, além de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e do próprio plano piloto, que justifiquem apenas em critérios econômicos, tá, gente? Não estou falando aqui que o metrô é ruim, que não tem que ter metrô, mas que apenas em critérios econômicos, se fosse para parar e ver a condição de financiamento e a condição de sustentabilidade econômica apenas com o uso das passagens, Brasília, como um todo, já tem uma grande dificuldade de financiar, né? Isso sem considerar, naturalmente, o descaso do serviço, o descaso do governo, né, dos administradores, com o atual serviço de metrô, que isso também é algo que a gente vai ver. Temos aqui uma situação que é um grande espraiamento populacional, a falta de ajuntamento, aglomerado urbano de fato, né, com prédios altos, com população reunida em pouco espaço, né, de área, para que enseje a movimentação, para que enseje a sustentabilidade do serviço. Isso também impacta, embora em menor grau, nos ônibus, mas impacta de certa forma, seja na qualidade da prestação de serviço, uma linha de ônibus radial que sai da periferia para a rodoviária do plano piloto
ela roda muito mais do que qualquer outra cidade com o mesmo tamanho, ou melhor, com a mesma quantidade populacional. E mesmo assim, a gente não tem um critério claro de como funcionam essas linhas. Tem uma lista de linhas. Bom, tem as linhas que vão pela rodovia X, Y, Z, que saem lá da periferia e vai para o centro da cidade. Outras que saem do centro, né, normalmente é o retorno da linha. Mas não há uma integração. Essas linhas radiais, elas não encontram no seu ponto final, que normalmente aqui são terminais, são chamadas as rodoviárias das cidades satélites, né, são pequenos terminais que funcionam como final de linha e dificilmente como um serviço de integração. Tu não tem no final dessa linha radial uma linha alimentadora. Isto é muito difícil que haja, por exemplo, no terminal da Ceilândia, do setor O, uma linha alimentadora que vá de lá para um bairro menor, um outro conjunto habitacional por perto. Normalmente, esses lugares eles são assistidos por outras linhas radiais que funcionam 3 ou 4 vezes por dia. 6, considerando o retorno. É pouco. Ou seja, a população daquelas regiões fica desassistida. Da mesma forma, nós temos as linhas interbairros, né? Especialmente as linhas que foram herdeiras do serviço complementar, que eram as vans, né? E aí tem histórias polêmicas. As vans sempre foram uma polêmica na cidade, porque elas eram amadas, por um lado, porque transportavam a população para onde elas precisavam, né? Por veículos pequenos. E também são odiadas porque não havia regulamentação nenhuma. Era um cara que pintava, conseguia licença não sei como, quando tinha licença, e saía com a sua van, numa linha lá, o cobrador abria a porta gritando o itinerário. E você entrava e as vans lotavam em direção ao seu destino. Aliás, de uma forma até que pôs em risco a própria rentabilidade do serviço regular do transporte coletivo. Essas linhas interbairros, elas também não têm integração com o serviço de linhas radiais. Elas são linhas transversais, mas completamente caóticas, né? Os horários e os itinerários, eles não possuem cuidado com o fluxo de trânsito das cidades em que elas prestam. Então é muito comum, por exemplo, tu tem um intervalo de 20 minutos, mas o horário da frente pega um engarrafamento, o horário de trás não pega. E aí o que acontece? Passam 2, 3 ônibus indo para o mesmo lugar. O primeiro está lotado, o segundo está vazio e o terceiro está correndo, feito um carro esporte, para tentar conseguir passageiros. Ou vice-versa, o primeiro horário está voando porque está atrasado, né? Pegou engarrafamento, pegou acidente. São linhas longas, elas não são linhas curtas, não são viagens curtas. São linhas que, além da tessitura espraiada da cidade, são linhas que fazem muita volta, né? Porque são essas as linhas, especialmente, que herdeiras do serviço de van, elas entram em ruazinhas, elas entram em vielas, elas fazem contorno nos bairros, né? Coisa que as linhas radiais não costumam fazer, né? Elas fazem isso. E aí vira um caos. Elas não se conversam, tudo bem, elas intercalam paradas em alguns pontos, né? E aí o pessoal troca de ônibus, mas tu nunca sabe quando a Interbairros vai chegar. Tu nunca sabe quando desceu no ponto que tu vai pegar uma linha radial, se o ônibus já passou ou vai passar, né? Não há essa integração. Quando foi construído o metrô, e especialmente da última licitação do serviço de transporte coletivo aqui, em que estamos aqui na conformação atual desde então, se não me engano, 2009, pensou-se o seguinte: temos o metrô, então as linhas de ônibus, tirando as radiais que não são próximas do metrô, teremos as linhas alimentadoras. Na prática, eu só vi talvez
ali na estação shopping, só vi uma ou duas estações, sendo generoso, em que de fato o serviço funciona. Em que há 2 ou 3 linhas que atuam como alimentadoras. Por exemplo, a linha 124.6, né, que vai da Candangolândia até o Cruzeiro, que é um outro bairro da cidade. Passa pelo metrô, passa pelo shopping, parque shopping, passa pelo setor de indústrias. Então a pessoa desce do metrô, pode pegar esse ônibus para ir na Feira dos Importados, por exemplo, que fica lá no setor de indústrias, abastecimento, CIA. Assim como na Candangolândia, mesma coisa. Mas é apenas uma. Tem outras linhas alimentadoras? Tem a 073.1, né? Aliás, 073.1, 4, 3, né? Todas elas fazem isso em algumas regiões de outro setor, que é a Guarda de Mansões, mas que era um setor rural anteriormente. Ainda hoje que é o Parkway. Que elas ligam o aeroporto, o Lago Sul, outros bairros aí de alto poder aquisitivo, né? Ao terminal do BRT. E aí temos também o BRT. Tem BRT no Distrito Federal. Ele liga aquelas cidades, aqueles bairros mais distantes, Gama, Santa Maria, que estão a 50 km do centro. Ele liga esses bairros ao centro da cidade, ao plano piloto. As linhas vão até a rodoviária, né? Tem serviço expresso, tem serviço parador. Ele para no terminal final, né? Além dos terminais das linhas, né? em faixa exclusiva e compartilhado com o sistema no plano piloto. E lá nos terminais de integração nos respectivos bairros, em Santa Maria e Gama, tem as linhas alimentadoras. Essas linhas vão pela cidade, né? Percorrem a cidade, percorrem o bairro e levam e trazem as pessoas para esses terminais de integração. Mas é só um ponto. Lá na viagem número 3, eu tinha dito que esse BRT ele não era o primeiro, foi o primeiro a ser concluído. Aliás, mal e mal, ainda tem as estações a serem construídas. Mas o primeiro a ser construído, até hoje que não foi implementado, era o BRT a chamada linha verde, que ligaria o plano piloto até Taguatinga, e de Taguatinga dividiria entre Ceilândia, setor O, né? Ceilândia é gigantesca, é um bairro que é de fato uma cidade de tão grande, né? Indo por um lado da cidade, pela Avenida Hélio Prates, e o outro lado pela Avenida Elmo Cerejo. Isso não foi concluído até hoje. Ainda hoje há obras para conclusão, agora com o chamado BRT Eixo Oeste, né? É assim que estão chamando. Eliminou-se o ramal da Avenida Elmo Cerejo. Vai ficar só o ramal da Avenida Hélio Prates e ele vai se estender até o sol nascente, né? Ou seja, até o final da cidade. Considerando aqui a zona oeste da cidade, né? A zona norte também. Tem outro projeto de BRT que até hoje não saiu do papel. O que saiu foi um projeto absurdo de grande de uma série de viadutos para confluir o trânsito apenas de veículos particulares. Não há linha segregada para os ônibus, nem mesmo, muito menos para o BRT. É tudo compartilhado. Ônibus, caminhão, carro, no chamado trevo de triagem norte, ou como os ativistas falam aqui no DF, o terrível trevo norte. Por que a gratuidade é ruim nesse momento? Bom, ela não é ruim. É só mais uma ideia que vai ser colocada em testes, entre aspas, de cima para baixo. Não há nenhum estudo embasando a implementação da gratuidade. Não há nenhuma notícia de que haverá reforço de linhas, muito menos de motoristas e cobradores para a prestação desse serviço, porque a gente imagina que, bom, tudo bem, a gratuidade foi feita para estimular a população que mora na periferia e que usufrui do serviço, o que aguenta o serviço, melhor dizendo, de transporte, a apreciar
os equipamentos culturais que se concentram no centro da cidade, aqui infelizmente no plano piloto, nos lagos, né, nessa região mais cara. Tá tudo aqui, infelizmente, tudo no centro. São poucas as opções fora. Mesmo nesses centrinhos mais de renda per capita maior, como o próprio bairro de Águas Claras, Guará, a grande maioria concentra no plano piloto. Enfim, não há estudo embasando a viabilidade, né? O estudo vai ser feito enquanto se testa o serviço, o que é sempre temerário. E nota-se nesse ponto um descolamento muito grande aqui no DF, e eu vou estender também, né? Do transporte de passageiros no Brasil como um todo. Há um descolamento muito grande da academia, né, do que se produz nas universidades como ciência, inclusive aqui pelo trabalho do Gustavo Silveira Tolentino, da Isamara Martins de Vasconcelos, o primeiro geógrafo, a segunda socióloga, né, que produziram o primeiro como uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, e a segunda como uma tese de doutorado. Ainda lerei. Há um descolamento muito grande, porque os dados que eles trazem, os dados que o PEDAD produz, eles não são utilizados, ou pelo menos não há uma publicação transparente da utilização desses dados na construção e no melhoramento do sistema. É sempre um atiramento de novas ideias, que foi porque o governador pensou, porque o secretário pediu, porque a população daquele núcleo em específico, por meio de seu deputado, o que não tem nada de errado nisso, tá dentro do jogo democrático, essa musculatura de forças. Mas não tem nada que organize isso dentro de um sistema que seja unificado. Então tu tem um BRT, tu tem um projeto de BRT que não foi concluído, que está sendo utilizado pelas linhas regulares, né, os seus terminais, mal uma cobertura aqui na IPTG, né, no que já está pronto, é só uma parada de ônibus no canteiro, da faixa exclusiva, e que é utilizado pelas linhas regulares de ônibus. O BRT, que está, digamos, 80% concluído, que é o do Gama e Santa Maria, né, que está num projeto em que não tem nem um catadióptico colocado na estrada para segregar a via do ônibus para o restante dos veículos particulares. E aí tu tem as linhas alimentadoras, né, que funcionam lá no Gama e Santa Maria. Tem as linhas alimentadoras que funcionam muito mal no restante do Distrito Federal. Tem as linhas interbairros que conectam o nada ao lugar nenhum. Algumas que são muito bem utilizadas porque elas passam onde a população precisa ir, universidade, shopping, etc. Uma série de linhas radiais que funcionam só 2 vezes, às vezes 2, 3, 4 vezes por dia, quando deviam funcionar muito mais. E diversas linhas em que há funcionários estressados, em que há motoristas que jogam os seus ônibus em cima dos carros, porque precisa disputar espaço numa cidade em que 52%, com mais de 1 milhão de carros nas ruas, mais de 51% utiliza o veículo particular, com apenas um passageiro, nota-se isso, né? Que é o cara indo para o trabalho, né? Quando muito deixa a família na escola, né? E segue para o trabalho. Como não utilizar a pesquisa acadêmica, a ciência, que é dedicada justamente a propor soluções, a identificar onde estão os problemas. E apenas na primeira pesquisa eu já encontrei esses 2 trabalhos aqui que já matam muito da charada, já trazem onde estão os gargalos, onde está a ineficiência, muito mais do que um mero podcaster aqui falando. E aí na secretaria, que antes era uma autarquia, DFTrans, aí virou Secretaria de Transporte, consolidou na CEMOB, enfim, um caos administrativo, em que não se tem notícia de estudos, tem uma audiência aqui que outra, e não tem, gente. É fantástico ver isso, porque não é uma folha em branco, porque o sistema existe, é uma folha toda rabiscada.
em que uma ideia se sobrepõe à outra e que no fim não se vai a lugar nenhum. Pegar um ônibus no Distrito Federal, especialmente em horário de pico, é algo muito difícil. Especialmente quando você sai do plano piloto e numa linha de longa distância que vai, por exemplo, não precisa ir todo o itinerário, digamos metade do itinerário. Porque uma linha radial dessas, digamos, uma que sai lá da Asa Norte até o P Norte, que é do extremo geográfico da cidade. É uma linha que, para chegar na metade do caminho, ela vai demorar 1h30. Metade do caminho, normalmente, é o centro de Taguatinga. Tendo 20%, antes de sair do plano piloto, o ônibus já está lotado. E a partir daí só vai pegar mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. Ele chega em Taguatinga explodindo de gente. Isso quando o ônibus está tão cheio que simplesmente passa, né? Mas normalmente o pessoal, os motoristas vão param, né? Porque sabem que pode ser o último ônibus do dia, né? Dependendo da linha. Bom, chegando em Taguatinga, há um esvaziamento, porque há um outro aglomerado urbano, né? Que também é um ponto de integração. Mal e mal ele existe, né? Outras linhas passam por ali, porque há um grande movimento. Aliás, se a gente for parar para pensar, o centro de Taguatinga é, de fato, o centro de fato do Distrito Federal. Porque ali no centro de Taguatinga em que grande parte das linhas de ônibus, grande parte das pessoas convergem, seja para usufruir dos serviços do centro, seja porque está em passagem para outro ponto da cidade. Tanto da Zona Oeste, né, Ceilândia, a própria Taguatinga, Samambaia, quanto para o norte da cidade, lá que são outros bairros, Sobradinho, Planaltina. O cara que sai de Taguatinga para Sobradinho, ele faz uma odisseia dele, porque ele vai passar por esse ponto de integração, né, essa região de integração que é Taguatinga, vai ter que parar invariavelmente no plano piloto, seja o modal de transporte, metrô ou ônibus, e de lá vai pegar outro ônibus até o seu destino. Essas linhas não se conversam. Esse ônibus, em São Paulo, ele seria um super articulado, um veículo trucado, né, capaz de levar pelo menos 100 pessoas ou mais em pé e sentadas. Aqui é utilizado um veículo chamado Padro, né, que é um veículo, não é trucado, é um chamado toco, né, é um ônibus sobre chassi, com piso alto, não é piso baixo, tem o seu recurso de acessibilidade, tem um elevadorzinho, mas é um ônibus pequeno, ele não é articulado. Aliás, os ônibus articulados foram trocados por ônibus menores na última renovação de frota, né, com a desculpa de que agora temos mais ônibus para assistir a população, em novas linhas, entre aspas, né, aquelas linhas em que tem 3 ou 4 horários por dia. Temos mais veículos prestando serviço. Na verdade, você não tem mais veículos. Bom, você tem mais veículos, mas vai ter um serviço pior de prestação. Porque aquele veículo que era articulado e era utilizado para levar pessoas, né, para essas linhas longas em que lotam muito facilmente, agora é um toco pequeno, de 14 metros, antes era 18, 19 metros. Menos gente, mais gente, a mesma quantidade de gente num veículo muito menor. Pense na qualidade disso. Não existe qualidade. Mesmo que o ônibus seja novo, mesmo que o ônibus tenha ar-condicionado, as pessoas ainda estão sendo transportadas de forma desconfortável. E quando for descer no seu ponto, elas ainda vão ter que caminhar mais, né? Vão ter que caminhar às vezes quilômetros para chegar de fato no seu destino, na sua casa. Porque ou não tem linha alimentadora, ou porque esse ônibus que vai passar lá vai estar cheio também, mas normalmente não existe mesmo linha alimentadora. O que tem é linha interbairro. Poderia se utilizar, né, do que outras cidades já propuseram. E aliás, tem essas ideias aqui que sempre não passaram de uma ideia piloto. Por exemplo, o transporte seletivo. O transporte seletivo, que é bem disseminado no Rio de Janeiro, né, com os ônibus frescões, ou lá em Porto Alegre, no serviço a chamada lotação, né, que também é bem disseminada
no transporte semiurbano, com os ônibus executivos e também as lotações lá, que era o antigo seletivo metropolitano. Especialmente no semiurbano das grandes regiões metropolitanas, né, esse serviço é mais difundido, o seletivo. Aqui temos o chamado transporte vizinhança, que são micro-ônibus, né, e que só agora, sei lá quantos anos depois, acho que desde os anos 70, era restrito ao plano piloto. Agora, no ano da graça de 2025, é que este serviço de transporte seletivo, mesmo preço da passagem de ônibus de deslocamento entre regiões administrativas, 3,80, alguns com ar-condicionado, né, outros não. Agora que esse ônibus esse modal está sendo disseminado para as regiões, para os demais bairros, além do centro. Isso é uma ignomínia, gente. Isso já devia estar em pleno funcionamento há 30, 40 anos atrás. O cara que precisa, a pessoa que precisa ir para o próprio bairro, ela ainda é obrigada, na maioria das regiões aqui, na maioria dos bairros, a pegar um ônibus radial, a dividir espaço com a galera que vai até o plano piloto, porque não tem linha que ande pelo próprio bairro. É sempre linha que vai andar 30, 40 quilômetros. Ou uma outra linha interbairros que vai fazer isso. Ou seja, o ônibus vai estar em grande parte cheio, lotado. Vai até transportar essa pessoa de trajeto curto com má vontade, porque o motorista e o cobrador vão ter que andar 3 horas numa linha só, fazendo um trajeto só. Gente, agora é que está sendo disseminado. Né? E também como um projeto piloto. Não há estudos. Né? Bom, o que temos para hoje? Temos essa boa ideia, né? Porque há de fato um benefício social mais do que necessário, da gratuidade dos fins de semana, dos domingos e feriados. Né? Temos a disseminação do transporte vizinhança, que é na prática um serviço de transporte seletivo dentro do mesmo bairro, dentro da mesma localidade, feito para aquelas pessoas que não precisam ou não precisam fazer um deslocamento tão grande. Da mesma forma, não precisa fazer isso de carro. Agora tem a chamada zebrinha, né, é o nome delas por causa da pintura do micro-ônibus, que vai transportar essa pessoa, né, para onde ela precisa, sem precisar pegar uma linha lotada do interbairros, do serviço usual. A zebrinha agora já está em São Sebastião, um bairro bem distante do centro, está em Taguatinga, está em Águas Claras, Ceilândia, se muito me engano, também tem o seu serviço agora. Ou seja, está sendo bem disseminado. A população ainda não conhece, eu já peguei a zebrinha aqui nessas regiões afastadas do centro, e elas, quando eu digo centro, é o plano piloto, tá, gente? A Asa Norte e Sul. E ainda não tem esse conhecimento. As zebrinhas estão vazias ainda, porque a população ainda não viu o próprio benefício, não notou que isso está à disposição. Espero que ao longo do tempo elas sejam melhor utilizadas, porque elas estão rodando, estão muito bem dimensionadas, né, para onde elas foram implementadas. Aí temos que elogiar, que bom que tem. E isso só foi só essa melhora porque temos fiscalização, a fiscalização legislativa da Comissão de Mobilidade e Transporte lá da Câmara Legislativa, que é dentro do agregado federativo do Distrito Federal, é uma mistura de Assembleia Legislativa Estadual com Câmara dos Vereadores Municipal. Né? Como o Distrito Federal não é nem Estado nem município, é tudo juntado nesse órgão. Então nós não elegemos vereadores no Distrito Federal, nós elegemos deputados, né? Deputados distritais. Também não temos prefeito, temos governador que atua com esse condão, né? De governar o município, de governar o Distrito Federal, que é uma unidade federativa. Temos essa fiscalização, e há uma fiscalização, felizmente, efetiva do deputado, que é o líder, né, o Marcos Maciel. Temos outros deputados aí nessa comissão, mas é uma comissão pequena. E a partir desse trabalho de fiscalização,
desse acompanhamento incisivo do transporte é que vemos essas melhorias. Mas ainda temos muito que melhorar. É preciso que, e aqui não só no Distrito Federal, né? Não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, é preciso que os empresários e os governos, né, que são responsáveis, estaduais e municipais, que são responsáveis por regular os transportes metropolitanos e urbanos, né, municipais, eles precisam olhar além do próprio umbigo. O setor de transporte precisa enxergar o que a academia está fazendo. E a academia precisa difundir esse conhecimento além dos próprios muros. É preciso que haja essa comunicação. Nós temos os problemas bem documentados. Não é preciso muito. É preciso pôr em prática. E essa prática não necessariamente engloba grandes obras. Construir uma obra faraônica, viaduto, corredor de ônibus, um metrô, uma linha de metrô nova. Às vezes, e no caso do Distrito Federal, é premente que haja uma reorganização de linhas. É urgente que as linhas urbanas, né, isso sem contar o metropolitano, esse assunto para outra viagem também. É premente que as linhas urbanas de ônibus, que é o principal meio de transporte da população, seja reorganizado. É urgente que a infraestrutura urbana, a partir da reorganização das linhas, a partir da identificação dos gargalos de uso do transporte, do próprio itinerário, né? Um ônibus que é pequeno porque a rua que ele passa é muito estreita, bom, essa rua precisa ser alargada. Porque a avenida que o ônibus passa, ele precisa fazer um retorno. Eu não posso colocar um ônibus articulado ali porque ele não vai conseguir retornar. Bom, então aumente o retorno, ou faça outro tipo de rota, ou construa-se um acesso que comporte um ônibus maior, que comporte um veículo de 3 eixos ou um veículo articulado, para que leve mais gente. 38,3% da população utilizar ônibus é muito pouco. Há ainda uma grande fatia de gente que se disporá a utilizar do transporte público se ele for minimamente aceitável. Hoje quem está no transporte público no Distrito Federal, mas não só, é porque é obrigado a fazer isso. Porque se não fosse, estaria com o próprio carro, que é o que grande parte da população faz. É importante que o metrô, a gente nem entrou muito no metrô agora, isso é um assunto para outra viagem também, porque o metrô aqui no Distrito Federal é sui generis, ele precisa ser tratado também. Mas é importante. E aqui apenas 3,7% da população usa o metrô. É pouquíssima gente. É pouquíssima gente. Não é à toa que o déficit é grande, além do próprio descaso governamental. Mas é porque a população de fato não usa. E mesmo com 3,7%, as linhas estão absolutamente lotadas no horário de pico. Ora, tem muita coisa aí para consertar. Os dados estão aqui. Tem o PEDAD, que já mostra muita coisa. Só a dissertação do Gustavo aqui e da Isamara já trazem muitas, mas muitas variáveis que podem ser utilizadas. Há outras propostas, alguma até que foi muito bonita lá de um outro trabalho de conclusão de curso, que ele produziu ele pensou um sistema de transporte, ele pensou numa reorganização que o GDF, que a CEMOB devia fazer, da reorganização do sistema de transporte, com o uso de metrô, com o uso de VLT, veículo leve sobre trilhos, com o uso de BRT, né? Ou seja, de transporte de média e alta densidade, né? Para todo o Distrito Federal. O que o GDF disse? Muito bonito, mas a gente não vai usar. A gente já tem as nossas próprias pesquisas. Bom, cadê elas? O que a gente tem aqui são pesquisas que ainda não foram nem postas em práticas. O que tem em prática foi colocado pela metade. Foram aquelas ideias atiradas na parede para ver se cola. Boa parte descolou. O que sobreviveu é o que sustenta esse sistema de transporte muito ruim que a gente tem hoje. Vamos pensar. Este não vai ser o último episódio que a gente vai falar sobre o transporte do Distrito Federal. Tem muita coisa para falar. Porque ele é um espelho do Brasil, de como é o descaso
tanto do poder público, que é responsável por regulamentar, quanto do poder privado, que enquanto está lucrando, está bom para ele. Mas a população, que é a beneficiária, que é a usuária do sistema, ainda está desassistida. Até a próxima, gente. Uma boa semana para vocês. Tudo de bom.